Então vamos começar com esse papo com a definição do que é Umbanda, né? Essas outras ramificações, Quimbanda que tanta gente confunde, eu não sei a diferença também. O que seria Umbanda, Quimbanda, Candomblé e qual outro que vocês falaram? São milhares. O Rodrigo é a nossa maior autoridade aqui para falar sobre isso. Vamos lá então. Bom, Umbanda, definição, a gente pode partir para o lado etimológico ou histórico. Acho que cabe assim deixar claro para o público que Umbanda, acima de tudo, é uma religião como qualquer outra e, como tal, a religião ela preconiza a ideia do bem sempre, do amor, né? E aí tudo mais é particularidades. Então, o fato dela ser uma religião mediúnica, a gente tem que explicar a mediunidade, dela ter ritualísticas específicas, assim como o pai Adriano vai falar muito de ervas aqui provavelmente, o culto a orixá, e quando se fala Umbanda e culto a orixá, há muitas nuances regionais que vai definir características. Então, a maneira como muitas umbandas praticam o culto de orixá no estado de São Paulo vai ser diferente do que acontece na Bahia, vai ser diferente do que acontece no Pernambuco, em outras regiões. Então, Umbanda é uma religião brasileira, de grande força e presença afro-brasileira, de presença indígena, de presença europeia na sua mística, e que preconiza o caminho do bem e do amor sempre, absolutamente. Qualquer coisa diferente disso já não pode nem ser Umbanda e tampouco religião, né? Porque religião. Mas a Umbanda nasce no Brasil? A Umbanda, como a gente entende, nasce no Brasil. Ela acontece no Brasil. A gente tem uma situação, por exemplo, de entender uma narrativa histórica que existe, que inclusive politicamente a gente se organiza cultuando o dia 15 de novembro como um marco na história da religião, através do então, 1908, o jovem, na época, Zélio Fernandino de Moraes, no Rio de Janeiro, em Niterói, ele está numa sessão espírita, na Federação Espírita, a mãe dele procurando ajuda porque ele estava tendo umas coisas estranhas, umas mudanças de personalidade estranha, em resumo. E nessa sessão vem uma entidade espiritual, se apresenta como caboclo das 7 encruzilhadas e que dali por diante ele iniciaria um novo culto, um novo rito, uma nova religião. Esse é um marco histórico que a gente se organiza em torno, né? No entanto, a Umbanda ela é o resultado de um processo histórico desde o século XVII, XVI no Brasil, que vai acontecendo várias manifestações religiosas nesse solo, né, nesse país nosso, que vou dar uma simplificada. Quando chega o europeu aqui, né, com a missão de colonizar e catequizar os índios, também. A mistura, o encontro da religiosidade nativa dos povos originários aqui, os indígenas, então, com a Igreja Católica, vai surgir novos cultos, que virou a santidade, conhecido como santidade indígena, né? É muito interessante esse lado da história, tinha até Papa, essa religião, né? O Papa foi constituído aqui entre os indígenas, né? Ah, é? E essa religião, que já não temos mais traços dela, é a santidade, conhecido como santidade, e foram tendo várias transformações. Depois... Essa religião dos indígenas era mediúnica também? Então, tinha transe. Mediunidade, esse termo é usado, cunhado por Allan Kardec. Então, a gente já está falando mais 1850. Então, isso bem antes, isso já está acontecendo no Brasil. Transe entre os indígenas e os africanos era algo natural. O transe, essa coisa xamânica também. A coisa exatamente do xamânico, né? Exato. Aí, então, mais tarde, já depois de todo esse rolê aqui com os europeus e os indígenas, vai chegar os africanos escravizados aqui. E eles trazem uma carga religiosa e espiritual fortíssima, nativa deles. E nesse encontro do culto africano, original africano, com a espiritualidade ali do europeu, o catolicismo específico, vai surgir
novas organizações, novas formas de fazer culto também. Aí até o Dr. Edio também pode, o pai Adriano, ficar à vontade para falar, me interromper a qualquer momento aqui. Porque, por exemplo, entre eles, os africanos, vai haver organização entre eles, porque o culto original deles lá da África não dava mais para fazer aqui. Era proibido? Também era proibido, era perseguido. Mas era criminalizado. Tinha um nome. Mas isso depois ainda, né? Ali no começo havia muito medo, né? Havia muito medo que eles faziam, eles entravam no transe, eles faziam... Ah, tá. Daí, só que ao mesmo tempo, os sábios africanos, eles eram muito sagazes, né? Eles entendem rápido, assimilam rápido a crença do branco. O santo, essa coisa toda. Aí eles começam já a fazer correlações. Rapidamente eles assimilam isso e começam a fazer correlação. Pô, esse santo aí tem umas coisas aqui do meu orixá. Pra poder ser exemplo. aceito. E é quando começa a sincretizar. Santo, corixá, a ideia de mascarar para ter liberdade. Entendi. Com o tempo, os padres falam para os senhores de engenho, deixa, eles estão... É a missa deles, né? É o jeito preto de fazer a missa. Entendi. Eu acho que vale lembrar também que os seres humanos negros africanos escravizados, né, do outro lado do oceano para cá, eles também foram desorganizados, né, doutor Edio? Eles chegaram aqui e foram separados das suas famílias e colocados, ajuntados em etnias diferentes, em grupos linguísticos diferentes, para que não se organizassem. E havia conflitos entre eles também. Porque a religião é uma forma de organização e de... social, né? Exato. E de força, né? De agregação. De agregação e fortaleceria eles, né? Você falou, qual era a religião africana? É o culto ancestral, o culto ao mais antigo da família, o culto aos seus... Não tinha um nome assim? Não, porque são diversas as nações. Então, você tem o culto ao orixá, o culto ao Inquice, o culto aos voduns. O doutor Edio pode falar um pouco melhor sobre isso também, né? O tráfico transatlântico, ele trouxe para cá diferentes povos e diferentes partes do continente africano.